Olá, boa noite, igreja. É um prazer imenso ter a presença de vocês aqui hoje. Eu estou muito feliz e com certeza Jesus Cristo está muito mais. Vou pedir que, assim como estamos, baixarmos as nossas cabeças em reverência para orarmos. Querido e amado Pai, estamos aqui na Tua casa para aprender um pouco mais da Tua palavra. Derrame as Tuas bênçãos em cada um que está aqui, nos seus familiares, aqueles que também não puderam estar, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor me use, o Seu Espírito, o Espírito Santo, se faça presente. Que a Tua palavra, a Tua mensagem seja levada àquele que precisa ouvir, Pai. Que haja transformação. Essa semana é uma semana importante. Que cada dia que passe seja mais e mais abençoado e vidas transformadas. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da nossa Semana Jovem é Comunidades Transformadas. Por quê? Porque cada dia traz um tema diferente, de religiões diversas, que a gente pode estar buscando essas pessoas, né, para levar para Jesus. Porque eles não conhecem a verdade. Eles conhecem uma falsa verdade, aquilo que eles aprenderam. Então, a gente vai estar aprendendo a cada dia como estar buscando esses irmãos. E o tema da minha pregação hoje é o budismo. Eu achei bem interessante, até porque não sei quem viu o meu testemunho. Eu passei por muitas experiências religiosas e de filosofias de vida em busca da verdade. Então, eu entendi um pouco de cada coisa até conseguir chegar na verdadeira verdade, né? Então, é bem importante, para mim foi bem importante, sabe, esse convite, porque eu estive naquele lado e hoje eu estou desse lado, no lado de Cristo. Está passando. Pode passar, irmão, por favor? Foi? Tá. A missão inacabada, alcançando os budistas com o Evangelho. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Está em Mateus 28, do 18 a 20. Então, aí já é o exemplo, né? É uma ordem que Jesus dá para a gente. Então, não importa o lugar que a gente esteja, as pessoas de qualquer nação, de qualquer tribo, língua, a gente deve buscar. Tipo assim. Então, uma curiosidade sobre o budismo. O budismo é a quarta maior religião do mundo, com mais de 520 milhões de seguidores. É muita gente, né? Cerca de 1,2% da população da Tailândia se identifica como cristã. Muito pouco, né, gente? Para vocês verem como a gente está precisando fazer missão nessas regiões. E ele é dividido nesses 3 ramos, nessas palavras difíceis que eu não vou falar. O budismo. O que seria o budismo? O budismo ele vem de Buda. O que significa Buda? Buda significa o iluminado ou o desperto. E ismo, né, o sufixo ismo, é a doutrina e ideologia que se segue. O objetivo do budismo é a superação do sofrimento através da iluminação, né, a sabedoria, ou seja, a sabedoria, e da reencarnação. Eles acreditam na reencarnação, que a pessoa vai evoluindo e vai aprendendo a cada vida.
A prática do budismo, ela envolve a busca pela paz interior, o autoconhecimento, a ética e a compaixão. Os budistas, como eu falei, eles são seguidores de Buda. O Buda era o chamado Siddhartha Gautama. Esse Siddhartha Gautama, ele foi um príncipe. Ele era um príncipe que vivia num palácio muito luxuoso, cercado de vários privilégios, conforto, e ele era muito protegido pela sua família, né? Então ele não conhecia o mundo exterior, ele não conhecia a vida fora do palácio. Aí um belo dia ele resolveu sair, dar uma volta. Então ele se deparou com a realidade cruel. Ele viu um homem velho, então ele começou a refletir, né, com aquele homem idoso, né, que ele viu que a velhice chegaria com certeza para todos. O tempo passaria, né? Ele viu uma pessoa muito doente e ele viu um cadáver e um monge meditando. Então esses 4 pontos foram muito importantes para ele começar a se questionar sobre a vida, qual o sentido da vida, sobre a natureza do sofrimento. Isso levou ele a abdicar da vida que ele tinha. Ele acabou voltando ao palácio, raspou a sua cabeça como um sinal de humildade, porque lá como ele era um príncipe, os príncipes tinham que ter um cabelão, era um sinal, né, de status. Então ele raspou a cabeça e trocou suas vestes luxuosas por roupas simples. E saiu pelo mundo em busca de respostas. Ele andou, teve várias experiências, conversou com diversas pessoas, pensou, e ele escolheu a sombra de uma figueira para ficar meditando. Diz que ele ficou muito tempo por lá, fez um jejum rigoroso e, como eu disse, ele tinha renunciado aos seus prazeres. Então, ele começou a ter uma vida assim meio de eremita, vivendo pelo mato, assim meio à natureza. Aí ali, de tanto ele meditar e pensar, ele teve o que buscava, o seu despertar espiritual. De alguma forma, ele encontrou ali o que ele procurava. Aí, com essa sabedoria adquirida que ele teve, ele começou a passar para as outras pessoas os seus ensinamentos, né? E eu achei interessante essa história, porque ela me lembrou uma história da Bíblia, que está lá em Mateus 19, do 16 ao 22, que é a história do jovem rico. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo. Amém? Quem achou? Então, diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Só que o que aconteceu aqui, né, na história do jovem rico? Ele não quis abdicar, né, do que ele tinha, dos seus bens materiais. Ele deveria ter agido, né, de forma parecida como o príncipe agiu, só que, né, desapegar de tudo, abdicar dos seus prazeres e adquirir grande sabedoria, só que através dos ensinamentos de Cristo, né, e meditar na palavra de Deus.
aí esse jovem rico, ele teria ganhado a maior herança, o que é de mais valioso, que é o céu, né, gente? Mas, conforme eu disse, né, eu passei por diversas religiões, diversas experiências, em busca da tal paz interior, de grande sabedoria, iluminação, enfim. Mas eu só descobri, só consegui alcançar esse meu objetivo com Jesus Cristo, quando eu descobri a palavra do Senhor. Aí sim eu encontrei a verdadeira paz, que mesmo em meio ao caos, em meio a tudo, as tribulações, não tem nem como explicar em palavras, né, gente? Só quem sente sabe, que tu sente aquela paz dentro de ti. E convido os irmãos também para olharem lá em João 14, 14 e 27. Em João 14, 27 diz o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, esse versículo, é como eu falei, ele destaca a paz que Jesus oferece. O mundo ele não consegue nos dar essa paz. Ele às vezes nos dá uma falsa paz. Mas a paz que o mundo dá é aquele momento que que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, tu sente um pequeno momento de paz, mas na hora que o problema vem, tu já não tem paz nenhuma, né? Ao contrário, quando a gente está em Cristo. Não importa o problema que tu tá, de alguma forma tu tem uma paz no teu coração. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos irmãos budistas, que a verdadeira paz ela vem de Cristo. A gente tem que expressar para eles isso que a gente vivencia, né, tratando eles sempre com muito amor, com muito respeito, acolhimento, e ensinar a eles essa verdadeira paz. Porque eu acredito que mesmo eles fazendo lá os ensinamentos deles, as meditações deles, eles também têm os problemas, porque eles têm a vida deles, eles têm os familiares, então eles sofrem, com certeza eles também sofrem. E se eles tiverem Cristo no coração, esses sofrimentos eles vão ser amenizados. Pode pôr o próximo slide, por favor? E como então a gente pode fazer isso, né? Com chegar nos nossos queridos irmãos budistas? Pode pôr o próximo, o outro. Acho que não está ali. Não. Pode voltar, por favor. Acho que foi excluído. Mas, enfim, é como eu já estava comentando, que a gente tem que chegar com carinho. Primeiro é fazer uma amizade, acolher, né? Respeito, empatia. É sempre assim. E o que a gente não deve fazer é não julgar, não criticar, não falar mal, né, da religião deles. A gente jamais deve fazer isso com qualquer pessoa, né? Jamais criticar, porque cada um tem o seu conhecimento e a sua busca. A gente tem que ajudar eles a, a visualizar o que a gente visualiza, mas jamais criticar, sempre com muito carinho, com muito amor. A gente pode ajudá-los também assim em algum trabalho voluntário, né? Orando com eles, usando os nossos dons, quem sabe falar outra língua, de repente ir até lá e, e dar aulas, né? Ou, enfim, aula de culinária, qualquer coisa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, a gente pode colaborar de algum jeito e assim ir conquistando o coração, né? Se tornando amigos. Porque, como diz, a Bíblia fala muito sobre o amor, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, aí nós temos. Pode passar, por favor.
Aí nós temos em Mateus 28, 18 ao 20, a mensagem. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que maravilha, né? Jesus, ele diz para a gente ir, que ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar sempre com a gente até o fim dos tempos. Próximo. Mesmo nos últimos dias de seu ministério, João, que foi o último dos discípulos a permanecer vivo, ele enfatizou a mesma mensagem, lembrando-nos de cumprir a ordem de Jesus. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, em Apocalipse 14, 6. Então ele teve, essa visão, confirmando, o pedido de Jesus. Pode pôr o próximo? Isso. E como que a gente vai sair em missão? A missão, ela é como uma pesca. Quem aqui já pescou? Garanto que muitos irmãos aqui já pescaram, né? Então, ela exige muita paciência. A gente tem que usar a isca certa, dependendo do tipo de peixe, é um tipo de isca. E às vezes a gente consegue pescar bastante, às vezes pouco, às vezes nenhum, mas a gente tem que tentar. E se a gente não sair do lugar, a gente não vai pescar é nada, né? O peixe não vai cair do céu, né? Então a gente tem que se preparar, pegar os equipamentos e ir até o lago, o rio, enfim, para buscar o peixe. Como já havia falado, né, capturar os peixes requer ferramentas e abordagens diferentes. Então, se você vai tentar a missão com um budista, é importante tu conhecer, né, os princípios dele, como que eles são, para você já ir preparado. E se você vai, enfim, em alguma outra religião, né, conhecer uma pessoa de uma outra religião, você tenta aprender sobre aquilo ali para você não chegar sem não saber nada e, né. Pode passar, por favor. E aí, você será como Isaías ou como Jonas? Né? O Isaías, ele ouviu o chamado de Deus, né? E respondeu. Ele foi. E o Jonas? O Jonas pegou e fugiu, né? Aí fica a reflexão para nós. Tu vai fugir da tua missão ou tu vai? Pode passar. Como pregar aos budistas? Ministério de atos de bondade, ministério de oração, alcança os budistas por meio da comida. A comida sempre funciona com todo mundo. Né? Ou ensinando inglês, ou qualquer outra língua, né? O ministério de rádio. E, enfim, várias outras formas. Internet, né? E N coisas, como eu até já havia falado, né? Sabe fazer alguma atividade, vai lá, ensina. E como eu já falei, o amor acima de tudo, né? Eles prezam muito pelo amor, pela não violência. Esse é um lema deles, né? Alguns princípios budistas é a não violência, não roubar, a veracidade, a abstinência de conduta sexual imprópria e a abstinência de intoxicantes. Então, eles são pessoas bem naturalistas, bem puras, né? Assim, até bem, tipo a nossa doutrina, né? Uma alimentação saudável, amor ao próximo, não furtar, né? Não dizer falso testemunho. São coisas bem parecidas. E um dos ícones, né, um dos famosos do budismo é o Dalai Lama. Talvez alguém aqui já ouviu falar alguma coisa, alguma reportagem, né? Então, o que ele pensa sobre o cristianismo? Ele reconhece o cristianismo como uma fonte benéfica,
Ele acha bom, ele acha que é algo muito bom para a espiritualidade e para a moralidade. E ele também enfatiza os pontos em comuns das duas doutrinas, como até há pouco eu havia falado, né? Então, ele acha bem interessante. E pode pôr o próximo, por favor. E, então, a nossa conclusão. A necessidade de missionários em países budistas nunca foi tão grande. Jesus está voltando em breve e está contando com você para alcançar e compartilhar as boas novas com aqueles que ainda não o conhecem. Você não precisa ser um grande pregador ou ter um alto grau de instrução. Basta ter um coração disposto e uma mente aberta. Deus o equipará para o trabalho. Então, basta, né, ter o coração aberto e dizer: eis-me aqui, Senhor, porque Deus vai fazer o trabalho. O Espírito Santo vai agir. Basta você querer, basta você acolher, ter a disposição, a vontade de mostrar Jesus, o verdadeiro amor, a verdadeira paz interior para essas outras pessoas. E esses países, essas regiões onde tem bastante budistas, estão precisando muito do Evangelho, estão precisando muito de jovens missionários, né, para ir lá com garra, região do Nepal, região da Índia. Então, é importante, quem puder, quem tiver tempo, né, se inscrever, fazer essa missão. Quem não pode orar, vamos orar por eles, vamos orar pela conversão deles, que eles consigam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que é importante a gente fazer, não por nós mesmos, mas por Jesus. A gente sempre lembrar tudo que Jesus passou por nós, tudo que Ele passou na cruz. Então, pensa, vale a pena, né, a gente fazer. Porque não foi em vão tudo que o Jesus fez. Então, isso é uma grande motivação. Eu, na minha vida, eu uso muito isso, né, para me motivar em diversos momentos. Eu paro e penso, pô, olha o que Jesus passou na cruz. Eu vou fazer por Ele, para Ele, né, por Ele e para Ele. Então, fica aí. Então, o meu recado seria isso. Sempre com muito amor, com muita empatia pelo próximo, acolhendo. E vamos orar por esses nossos irmãos. Vou pedir, então, que se coloquem de pé para a gente cantar a nossa canção. Pedir para os irmãos cantarem junto, que é uma música muito bonita sobre missão. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, me chamas pra servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposto a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste simplesmente por não saber de ti. E assim eu marcharei cantando, meus lábios proclamando a tua salvação. Terei
sentidos e o poder do Espírito para a transformação. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste simplesmente por não saber de ti. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Vamos orar, amém. Querido e amado Deus, nos use, Senhor, na missão de levar aqueles que ainda não te conhecem. Eles precisam saber de ti, eles precisam sentir a verdadeira paz interior, essa que só tu sabe dar. Nos usa, Senhor, como teu instrumento em qualquer lugar, por onde andarmos. Não importa qual pessoa seja, de qual religião ela siga, não importa onde ela mora, como ela é, que a gente sempre tenha empatia, que a gente sempre tenha o coração aberto, o teu espírito, que nós possamos te usar, Jesus, como o exemplo, que possamos ser como você nos ensinou, que a gente possa fazer a tua missão como você nos pediu. Fique conosco, aqueça os nossos corações, nos leve em segurança para os nossos lares. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então tá. Agora eu vou aguardar vocês lá na porta.